Não tenha um plano B. É sério, não tenha um plano B. O que você ouviu até hoje sobre não coloque todos os ovos na mesma cesta, você entendeu tudo errado. E você está criando plano B, plano C, criando variáveis. Isso está drenando totalmente a energia que você poderia estar colocando 100% em algo que tem tudo para dar certo. Há mais de 15 anos eu acompanho empresários de grandes empresas, de pequenas empresas, de médias empresas. E sabe o que eu percebo? Uma das coisas que mais falta hoje no empresário brasileiro é a capacidade de uma visão de futuro. O que eu quero dizer com isso? Grande parte dos empresários se tornou empresário por necessidade, por ocasião de momento. Aí, aquela atividade que ele começou a fazer começou a dar certo, ele contratou mais uma pessoa para ajudar, e mais uma e mais outra, e de repente é uma empresa com 10, com 15, com 200 pessoas. Mas essa pessoa, esse gestor, muitas vezes aprendeu a gerir essa empresa, ou deveria ter aprendido a gerir essa empresa no dia a dia, só que isso não aconteceu. Por quê? Porque o empresário não percebeu que em algum momento dessa jornada ele se tornou um líder. Ele se tornou alguém que agora precisa direcionar o futuro de outras pessoas. E acredita nisso. O ser humano precisa de liderança. Todos nós, em algum momento da nossa vida, em algum momento das nossas camadas sociais, nós estamos sendo liderados por alguém. A todo momento existe a liderança de alguém. Seja do professor, seja do pai, seja da mãe, seja do pastor, do padre, seja do governante, seja do empresário, do líder, do gestor. Em todos os ambientes que nós estamos inseridos, sempre tem alguém liderando. E por que isso acontece? Porque a mente humana não é capaz, na maioria das coisas, no ambiente coletivo, de se autogerir. Por que nós precisamos, dentro da empresa, ter alguém que coordene as atividades? Porque as pessoas sozinhas, elas vão cada um pensar nelas mesmas. Elas não vão pensar no coletivo, elas vão pensar nelas mesmas, nas atribuições delas, nas responsabilidades delas. E quem que une essas pontas? É o gestor. Então, não ter um plano B, o que significa isso na prática? É você ter uma clareza de propósito a ser construído. Eu não estou falando desse propósito gourmetizado que está todo mundo falando, não. Eu estou falando de objetivo, de meta, de visão de futuro. O que é que eu quero construir na minha vida? O que é que eu quero construir na minha empresa? O que eu quero construir na minha empresa que ajuda a construir o que eu quero construir na minha vida? É sobre isso. E isso pode ser algo realmente muito impactante para a sociedade. Você pode querer resolver a fome na África, mas também você pode querer faturar R$1 milhão e começar a ter uma vida diferente com a sua família. Ponto. Tá aí o propósito, tá aí a visão de futuro. E quando a gente estabelece que não tem plano B, eu não negocio com essa meta que eu estou estabelecendo. É inegociável, não tem conversa. E sabe uma das coisas que eu percebo que mais acontece nas empresas e que fazem elas estacionar no nível de mediocridade? É estabelecer metas alcançáveis. Quando vai calibrar uma meta, coloca assim: bom, se o ano passado a gente faturou 1 milhão, olha, esse ano aqui a gente consegue faturar 1 milhão e 100. Aí esse 1 milhão e 100 virou ali uma merreca por mês que não faz com que as pessoas realmente saiam da sua zona de conforto. E aí a empresa cresce aquilo que a capacidade das pessoas tem naquele momento, com aquela visão, estão fazendo. Só que uma coisa que eu aprendi é que quando a gente traça uma meta que aparentemente ela é inalcançável, nós começamos a descobrir coisas que podem ser feitas que a zona de conforto não nos deixa perceber. É indispensável que a meta seja realmente ousada. E é melhor chegar no final e não ter cumprido 100% de uma meta ousada do que ter cumprido 120% de uma meta medíocre, que não vai levar a empresa para o próximo nível. Então, empresário, essa mensagem é um convite para você se colocar no lugar de comandante da sua empresa, parar de negociar o plano A, parar de colocar possibilidades, porque a partir do momento que a gente começa a estabelecer que existe uma segunda opção, nesse exato momento eu parei de concentrar todas as minhas energias naquele plano principal. E quando eu digo isso, preste atenção,
Eu estou colocando isso aqui no ambiente empresarial, profissional, mas aplique isso em tudo na sua vida. Quer um exemplo? No seu casamento, não tem plano B. Não tem plano B. O que é não ter plano B? Brigou, se acerte. Não está se entendendo? Se entenda. Está desconfortável? Deixa confortável. Não está legal, não tá bacana? Comece a fazer coisas para deixar legal, para deixar bacana. Ah, tá acabando o amor. Amor não se acaba, amor se constrói. Amor é a construção do dia a dia. Construa, reconstrua o seu relacionamento com a sua esposa. A partir do momento que você ventila a possibilidade de uma separação, você começa a ver que a grama do vizinho está mais verde. Você começa a ver que fora do seu casamento tem mais oportunidades. E fora do seu casamento talvez você seria mais feliz. Mas vem cá, você não conhece ninguém não que se separou 1, 2, 3 e 4 vezes e até hoje não achou a pessoa certa? Será mesmo que tem uma cara metade, uma pessoa certinha, perfeitinha para tudo na nossa vida? Se a pessoa que você está junto hoje, existe uma construção, vocês construíram algo junto, tem filhos, tem uma casa, tem valores em comum, tiveram sonhos em comuns, reconstrua esse relacionamento, não coloca plano B. Quer ver outras coisas que não dá para ter plano B? A sua saúde. Fortaleça a sua saúde, fortaleça o seu organismo, fortaleça o seu espírito, fortaleça o seu coração, fortaleça a sua estima, fortaleça a sua vontade, o seu querer, a sua disposição. Não coloca plano B. Quando passar um pensamento na sua cabeça de que você não é capaz, de que você não consegue fazer, de que você não vai dar conta, por mesmo lugar que esse pensamento entrou, já despede. E coloca assim, eu consigo fazer, eu dou conta de fazer, eu vou fazer, eu já estou fazendo. Quando você, a sua vida, o seu dia a dia, a sua própria felicidade, para de negociar a sua felicidade, para de negociar ela, para de dar motivo para ser infeliz, para de dar motivo para não viver bem, para de dar motivo para aceitar coisas que não são aceitáveis, de tolerar coisas que não são toleráveis. Para de encontrar motivo para não ter nenhuma negociação quanto à sua felicidade. Olha só, quem é feliz tem momentos que não são tão bons. Agora não é normal você não ser feliz, não é normal você não gostar da sua vida, não é normal você não ser feliz. Não é normal você não aproveitar as coisas boas da vida. Não é normal você não poder usufruir de tudo que essa vida pode oferecer. Para de achar que a sua vida é o que ela é. A sua vida tem que ser o que você quiser que ela seja. Para de negociar isso. Não tem plano B. Não tem plano B. Só que o que acontece? Quando a gente estabelece um plano A na nossa vida, quando estabelece algo que é inegociável na nossa vida, a primeira coisa que essa pessoa vai enfrentar na vida são os testes. Sabe por quê? Porque entre a gente querer e continuar querendo as coisas, existe um grande abismo de desafios. Porque se você tem um plano A, que vai te deixar mais feliz, mais próspero, mais saudável, mais feliz, você acha mesmo que todas as outras forças contrárias ao bem desse universo não se moverão para tirar você desse caminho? Você acha mesmo que não vai aparecer os testes na sua vida para ver se realmente você quer o que você quer? Se você é confiante nesse querer seu? E é aí que você precisa realmente fortalecer o seu querer, se manter querendo, se manter forte, se manter valente, se manter disposto, camarada. Para de negociar as coisas na sua vida. Tem coisas que são inegociáveis. Quer ver mais uma coisa que é inegociável? Criação dos filhos. Foi você que colocou no mundo? Então não negocia. É você que cria, é você que cuida, é você que dá conta desse filho. Não é a escola, não é a babá, não é o padrasto, não é a madrasta. É o pai e a mãe. A não ser na ausência de pai e mãe mesmo por motivos maiores, aí tudo bem. Agora, colocou no mundo, camarada, cria. E cria direito. Sabe por quê? Porque criar filho dá trabalho. Agora, não criar filho direito dá muito mais trabalho pro resto da vida. Se você cuidar direito agora dos teus filhos, até os 21 anos eles vão te dar trabalho. Se você não cuidar, eles vão te dar trabalho pro resto da vida. E vão te dar trabalho até os 21 e depois dos 21 anos. Então, não ter plano B é isso.
É você ter, digamos assim, a firmeza da consistência naquilo que você quer fazer. A firmeza de seguir querendo, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos desafios. Porque os desafios eles vão se apresentar na vida de todo mundo, se apresentam todo dia. Isso não é pessimismo, isso é realismo. Agora, não é o como as coisas acontecem na nossa vida que vão ditar a nossa capacidade de prosperidade. O que vai ditar é como a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida. O mundo pode fazer o que quiser com você. Vai impactar na sua vida a forma com que você recebe essas coisas. Então, a partir do momento que você blinda sua mente, você blinda seu espírito, você blinda o seu coração, não tem conversa fiada, você atravessa as situações de peito erguido, de cabeça erguida e sai do outro lado muito mais fortalecido. Porque olha só, tem coisas que acontecem na sua vida hoje que você às vezes se sente injustiçado por Deus. Você acredita que você não estaria merecendo isso. Mas eu tenho certeza que na grande maioria das vezes existia sim um merecimento de passar pelo que você passa na sua vida, mas também dentro desse merecimento é Deus te preparando. É Deus te preparando para o próximo nível. É Deus preparando você para a próxima fase. E você tá reprovando na grande maioria dos testes por falta de firmeza de fazer o que precisa ser feito. Mas tem uma coisa que vai te ajudar a resolver isso. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas não alcançam o resultado que elas querem na vida porque elas culpam fatores terceiros. Culpam o pai que gerou bloqueios, culpam o governo, culpam a escola, culpam a economia, culpam o patrão, culpam o funcionário. Ou seja, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Só que a partir do momento que você assume a responsabilidade pela sua vida, ou seja, a vida é minha e eu sou o responsável pelas coisas que acontecem na minha vida, você vai ser o responsável pelo insucesso da sua vida. E aí como é que você vai dizer que você não é feliz por culpa sua, que você não é próspero por culpa sua, que você não cresce na vida por culpa sua? E é aí que precisa entrar a coragem. A coragem para você dizer que realmente a culpa é sua. Mas aí, dentro já de um processo de restabelecer a sua mentalidade de uma forma mais assertiva, troque a culpa pela responsabilidade. A culpa é o passado. Não tem ação no passado. O culpado é o culpado, não tem o que fazer com o culpado, ele já fez o que tinha que ser feito. Agora o responsável é aquele que mesmo diante de uma culpa, digamos assim, por algo que fez ou que deixou de fazer, é responsável por no futuro fazer diferente. Assume essa responsabilidade na sua vida. Traga essa responsabilidade para a sua vida. Transforme a sua vida, seja verdadeiramente o agente de transformação que você merece. Sabe por quê? Eu tenho certeza que Deus preparou coisas grandiosas na sua vida. Deus preparou coisas maravilhosas para a sua vida. E um primeiro momento é só você não atrapalhar. É só você não atrapalhar. Só não atrapalha que Deus vai prover muita coisa para a sua vida. Só que acontece o seguinte, a partir do momento que você não tem coragem de dar o próximo passo, como assim que Deus vai gerar para você aquilo que já é seu? Muitas e muitas vezes eu vejo pessoas não viverem coisas extraordinárias na sua própria vida simplesmente pelo medo do próximo passo. Agora, a gente veio no mundo pelado, a gente veio para o mundo careca, sem dente, a gente veio para o mundo dependendo de alguém para tudo, para as necessidades mais básicas. Por que você não tem coragem de dar o próximo passo? Porque você tem medo de perder o pouco que você tem? O que você tem que é tão grandioso assim que não pode ser perdido? O que você tem que realmente vale a pena, às vezes, viver uma vidinha sem vergonha só para não perder o que você tem? Porque no passado você perdeu? Porque no passado não deu certo? Porque no passado você não conseguiu? Agora, por que você projeta para o futuro aquilo que aconteceu no passado? Quem é que te disse que o futuro espelha o passado? Quem é que te disse que se você realmente se condicionar a fazer as coisas de uma forma diferente, os resultados vão ser iguais? Porque esse é o ponto.
Quantas vezes na sua vida deu errado? Agora, quantas vezes na sua vida você aceitou realmente fazer diferente? Quantas vezes na sua vida você responsabilizou você mesmo por não ter dado certo? Quantas vezes na sua vida você assumiu realmente a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito? É sobre isso. E a partir do momento que a gente entende que tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, a responsabilidade é nossa, meu amigo, a vida fica mais leve, a vida fica muito mais fácil. Sabe por quê? Você até vai ter muito mais coisa para fazer, mas agora só depende de você. E enquanto você terceiriza isso para outros agentes, como que você vai agir? Como que você vai mudar a sua própria vida? Você não vai mudar. Esse é o ponto. Então, coragem para fazer o que precisa ser feito. E tem um ponto que eu vejo assim, ó, que me ajudou muito na minha vida, e eu tenho certeza que pode te ajudar. As pessoas confundem a decisão com racionalidade. Mas falando bem a verdade com você, eu acredito de verdade que quem tem a capacidade de decidir as coisas na nossa vida é o nosso coração. Deus fala com a gente pelo nosso coração. É o nosso coração que decide as coisas e é o nosso cérebro que executa as coisas. A partir do momento que a gente tenta racionalizar todas as decisões, muitas e muitas vezes a gente está perdendo a comunicação direta com Deus. A gente está perdendo um canal de comunicação direto com quem tem tudo, dá tudo e continua com tudo. A partir do momento que você ouviu o seu coração, e o seu coração lá dentro mesmo, de uma forma íntima, de uma forma verdadeira, filtrando o ego, filtrando o orgulho, você realmente tomar uma decisão que aquilo realmente no fundo do seu coração é algo que precisa ser feito, que você deve fazer, eu tenho certeza que Deus vai prover todas as condições para você. Mas você precisa fazer duas coisas, só duas. Todas as outras Deus vai fazer por você. Você precisa dar o primeiro passo. Deus não vai fazer isso por você. E você não pode desistir. Deus não vai fazer essas duas coisas por você. Ele não vai dar o primeiro passo por você e Ele não vai evitar que você desista. Sabe por quê? Porque Deus criou o livre-arbítrio. E Deus é o criador desse universo todo, é o arquiteto desse universo todo. É indispensável que Ele cumpra suas próprias regras. Então, a partir do momento que mesmo você tendo, pelos planos de Deus, algo grandioso para viver, se você atrapalhar, é a sua escolha. Deus não tem como influenciar nisso diretamente. Agora, dá o primeiro passo. Acredita no seu coração. Ouve a sua intuição. Ouve o seu coração. Dá o primeiro passo. E a partir desse primeiro passo, não desista nunca mais. Eu tenho certeza que Deus vai prover tudo o que você precisa para você e para sua família para fazer dar certo. Você só não pode desistir. É impossível vencer uma pessoa que não desiste. É impossível parar uma pessoa imparável. Se mantenha firme. Não desista hoje não. Quando cansar, descansa. Quando tem vontade de parar, para um pouco. Mas não desista não. Recupera a energia, recupera o fôlego. Recupera as baterias, descansa. Descansa sua mente. Aquieta seu coração quando for necessário. Mas não desista não, cara. Não desista não. Sabe por quê? O que mais tem nesse mundo são pessoas que desistem. O que mais tem nesse mundo são pessoas que não acreditam em si próprios. Agora, se nem você acreditar em você, quem é que vai poder acreditar em você? Quem que vai poder fazer isso por você? É a hora de você fazer por você. Porque você é realmente alguém que tem muitas condições de encontrar caminhos, de encontrar oportunidades, de vencer batalhas enormes, gigantes. Você é capaz de fazer tudo isso. Eu tenho certeza. Só não desista. Deus não quer que você desista, mas Ele não vai te impedir de desistir. Depende 100% de você em não desistir. E eu tenho certeza que você consegue não desistir. É só você não desistir. É só você não parar. É só você, quando fraquejar,
uma paradinha, descansa um pouco e retoma de novo, porque eu tenho certeza que tudo vai valer a pena, desde que você não desista. Só mais um dia, só mais uma vez, só mais um pouco, não desista. Eu tenho certeza que você vai te agradecer, o seu eu do futuro vai te agradecer por não ter desistido, por ter ouvido os seus sonhos, por ter vivido a vida que você quer viver, por ter acreditado em você, por ter acreditado na sua capacidade e por também ter feito a sua parte. Porque o não desistir de um caminho inclui dentro disso de reunir as condições de cumprir com esse caminho. A partir do momento que você não vai desistir dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus objetivos, você vai precisar reunir todas as condições possíveis para que isso aconteça. E aí, meu amigo, minha amiga, é o trabalho do dia a dia. Se precisar aprender uma habilidade nova, se precisar aprender algo novo, você vai aprender. Porque agora você não pode mais desistir. Se antes você não fazia porque não sabia, agora você vai aprender. Se antes você não fazia porque não podia, agora você vai ter que achar um jeito de poder porque não tem plano B. Ei, não tem plano B. Você já parou para pensar num universo onde não tem plano B? Pensa comigo. Na criação dos seus filhos não tem plano B. Os seus filhos vão ser crianças bem criadas, educadas, saudáveis, felizes, com uma mentalidade positiva. No teu casamento, seu casamento vai ser próspero, vai ser feliz, vai ser harmonioso, porque não tem plano B. Na sua empresa vai ter que prosperar, vai ter que crescer, vai ter que se desenvolver, porque não tem plano B. Veja, para de ter plano B, cara. Para de ter plano B. Coloca esse lema na sua vida: eu não tenho plano B. E eu tenho certeza que esse plano A vai te levar para lugares que você nem imagina. Sabe por quê? Porque o plano de Deus é muito maior. Cara, olha só, se você é capaz de planejar alguma coisa para a tua vida, imagine Deus. Você já parou para pensar nisso? Se você é capaz de visualizar algo para a sua vida, e aí tem um ensinamento centenário de Napoleon Hill, aquilo que o homem é capaz de imaginar, ele é capaz de realizar. Se você é capaz de imaginar, se a sua mente é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. Agora, se a sua mente pagã, pecadora, é capaz de fazer isso, você já parou para pensar na capacidade de Deus? Deus às vezes te dá assim, ó, um lapso de visualização do que pode ser a sua vida. E aí você imagina. Agora Deus pode fazer muito mais por você. É só você não ter plano B, cara. Não tenha plano B. Eu tenho certeza, a sua vida vai ser incrível. E você vai me contar isso um dia. Fechou? Tamo junto? Até a próxima. Fica com Deus.